Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Discussão sobre o jejum. Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim, jejuarão. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Tendo Jesus respondido sobre a refeição e o convívio com os pecadores, eles atacam-no falando sobre a comida. É dito: por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos enquanto os teus discípulos não jejuam? São Jerônimo. Pergunta soberba e vaidade culpável do jejum. Os discípulos de João não tinham desculpas por terem se juntado aos fariseus, a quem sabiam que seu mestre havia condenado, e que caluniavam aquele que sabiam que ele tinha anunciado. São João Crisóstomo. O que equivale a dizer: seja, tu como médico ages assim, mas por que teus discípulos, não fazendo jejum, vão sentar-se em tais mesas? Para tornar a acusação mais forte pela comparação, falam primeiro de si mesmos, e depois dos fariseus, pois estes últimos jejuavam para obedecer à lei, como aquele fariseu que disse: jejuo 2 vezes por semana, e os discípulos de João seguindo a recomendação de seu mestre. Rábano Mauro. João não bebe vinho nem bebida inebriante, e o mérito de sua abstinência é tanto maior por ele não ter poder nenhum sobre a natureza. Mas o Senhor, que tem poder para perdoar os pecados, por que evitaria comer com os pecadores, já que pode fazê-los mais justos que os que praticam a abstinência? Cristo jejua para que não falteis ao preceito, e come com os pecadores para que compreendais a graça e o poder. Santo Agostinho. Mateus atribui essas palavras aos discípulos de João. A narrativa de Marcos, ao contrário, parece indicar que elas foram ditas por outros, ou seja, pelos convivas sobre os discípulos de João e os fariseus, o que Lucas refere em termos mais explícitos. Se, portanto, Mateus diz: então foram ter com ele os discípulos de João, não seria porque os discípulos estavam presentes e todos desejavam, se pudessem, fazer a mesma objeção? São João Crisóstomo. Ou também, se Lucas disse que foram os fariseus que disseram essas palavras, e aqui é dito que foram os discípulos de João, é porque os fariseus colocaram-lhes essa questão, como fizeram mais tarde com os herodianos. Deve-se observar que, quando se trata de tomar a defesa de pessoas que não pertencem à sua família, dos publicanos, por exemplo, Nosso Senhor, para consolar sua alma turbada, contesta com veemência as acusações que lhes fazem, ao passo que responde com mansidão quando ultrajam seus discípulos. Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles?
Primeiro apresentou-se como médico e agora como esposo, recordando assim as palavras de João: o que tem a esposa é o esposo. São Jerônimo. O esposo é Cristo, a esposa é a Igreja. Desse matrimônio espiritual nascem os apóstolos, que não podem estar de luto enquanto veem o esposo em seu quarto nupcial, e sabem que ele está com a esposa. Mas, quando os dias das núpcias acabarem para dar lugar à paixão e à ressurreição, então os filhos do esposo jejuarão, como é dito. Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então, sim, jejuarão. São João Crisóstomo. E é este o sentido que ele diz: o tempo presente é tempo de gozo e de alegria. A tristeza não deve mesclar-se com ele, porque o jejum é triste, não em si mesmo, mas para aqueles cujas disposições são imperfeitas, ou seja, para aqueles que ainda estão dispostos de maneira fraca. Mas é deleitável para aqueles que desejam dedicar-se à contemplação da sabedoria. E Nosso Senhor disse isso de acordo com a opinião dos primeiros. Por isso, no entanto, mostra que não se fazia algo próprio da gula, mas de uma certa administração. São Jerônimo. Alguns baseiam-se nessas palavras para concluir que se deve consagrar ao jejum os 40 dias que se seguem à paixão, embora os dias de Pentecostes e da descida do Espírito Santo, que os seguem imediatamente, induzam-nos à alegria. Montano, Prisca e Maximila utilizam-se das mesmas palavras para fazer a quaresma depois de Pentecostes, alegando que os filhos do esposo devem jejuar quando este lhes foi tirado. Mas o costume da Igreja é preparar-se para a celebração da paixão e da ressurreição mediante a humilhação da carne, a fim de que, pelo jejum do corpo, preparemo-nos para o festim espiritual. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.